Fala, mochileiros e seguidores do Malimapa, os viajeiros, tudo bem? Estamos aqui em mais um episódio do Malimapa, o seu podcast de viagem, em nome mais uma vez da CTS Viagens, seu parceiro de viagens. Se você quiser fazer uma viagem incrível para Portugal, um roteiro incrível, e você tiver criança, o Esporte Clube do Braga, ele dá o treinamento total por uma semana, com tudo incluso. Translado, alimentação, todo o treinamento para o seu filho, enquanto você aproveita todas as maravilhas de Portugal. Quer saber mais? Entra aí no Instagram da CTS Viagens, @CTS Viagens, e saiba mais. Tem aqui, ó, no link aqui, no QR Code aqui em cima da tela, você pode entrar aí e ver também, tem todos os sites dos nossos patrocinadores e as nossas redes sociais. Também em nome de Baobá Atelier, o Baobá Atelier tem lembrancinhas para você que viu o especial de Natal, a Gruta de Aparecida, muito bonita, especial, é um presentão para você que quer dar um presente bacana para alguém que você gosta. E também agora apresentando a Futuro Consultoria Financeira. A Futuro Consultoria Financeira vai ajudar você a planejar os seus sonhos e também para viajar. Então você viu aqui todos os nossos convidados que falam desses lugares maravilhosos que viajou. Você acha que não pode viajar? Pode sim. Com planejamento financeiro você consegue viajar. Então entre lá na Futuro Consultoria Financeira e saiba mais. Eu vou disponibilizar nos próximos episódios, vou disponibilizar para vocês um site exclusivo para vocês entrarem e fazer um diagnóstico gratuito para você começar a planejar as suas finanças. E hoje, no episódio de hoje, eu estou aqui com o Marquinhos Gabanini, ele que já foi jogador de futebol, de futsal, né? É fisioterapeuta esportivo, já trabalhou com a Seleção Brasileira de Basquete e tem muita resenha para contar. Beleza, Marquinhos? Beleza, Igor. Tudo bem? Tudo Obrigado jóia. pelo convite. Cara, quando você começou a falar do Rússia, Alemanha, Dinamarca, falei, cara, vai ter história para contar demais. Sim, sim. Não, viagem é o que não falta, né? Viagem começou cedo já. Começou 11 anos, foi a primeira viagem. Sim, 11 anos, foi a primeira viagem para jogar. Tem uns torneios que até hoje existem lá na Escandinávia, lá na Dinamarca, Suécia, Noruega, Finlândia. E com 11 anos foi a primeira viagem que eu fiz. O Alphaville montou um time, pegou jogadores de vários clubes, eu jogava no Pequeno do Jockey na época, pegou jogador de São Paulo. E aí montou um time, convidou e nós fomos para lá. Então desceu na Holanda e aí ficou Dinamarca, foi em Gothenburg e 2 cidades da Dinamarca, Djoring, e agora não me lembro o nome da outra cidade. Então foi a primeira viagem. Aí depois repeti ela com 14, com o Pequeno do Jockey, só que aí foi uma viagem mais longa. Nossa, Pequeninos do Jockey, faz 1000 anos que eu escuto. Só que o Jockey faz uma coisa legal de viagem. O Jockey é mais tempo, então são 5 torneios, então são 2 na Dinamarca, 1 na Suécia, 2 na Suécia, 1 na Dinamarca, 1 na Noruega e 1 na Finlândia. Só que já que está viajando, o que eles fazem? Eles pegam 10 dias para que os garotos que vão possam conhecer, por menor que seja. Para mim foi uma experiência muito legal. Então nós descemos em Frankfurt, aí faria Paris, Roma, Veneza, Viena, Zurique, Amsterdã, tudo um dia em cada cidade, dormindo no trem, que agora está mais difícil, né? Tá interessante isso aí, depois eu conto a história, porque antigamente dava, o trem viajava à noite, então ficava o dia inteiro rodando na cidade, chegava à noite, pegava o trem e ia para outra cidade. Tá bom, tá em Roma, vai para Paris, aí passava a noite no trem. Então a gente fez, foi isso, foi de Frankfurt. E toda a molecada. Pô, eram 2 equipes, equipe nascida de 73, 75, eu sou de 75, eram mais ou menos 40 garotos. Caraca, 40. 14, nós com 14, a outra equipe com 16. E pra controlar essa molecada toda? Aí tinha o treinador de cada categoria, o diretor, que é um ser humano sensacional, o seu Guimarães. E tinha dois ou 3 pais que viajaram junto, porque aí era a opção deles de viajar ou não. Não que eles eram contratados para isso. Eles iam porque queriam aproveitar a viagem. Puta viagem mas era muito interessante, porque assim, eu sempre tive ao lado pessoas que me guiavam para isso. Então, por exemplo, nós estávamos em 40, em Viena, por exemplo, uma cidade linda. O médico que estava com a gente falou: Marquinhos, você que gosta de cultura e tal, quer ir no Museu de Viena? Eu falei, quero.
Então só fui eu, de 40, só eu acabei indo no museu. Porque também não tinha dinheiro para pagar, ele pagou para mim o museu, falou, você vai, eu te pago. Eu falei, eu vou. Fui para o museu. Então, eu sempre buscando essa parte cultural de alguma forma. E aí as pessoas me convidavam para poder fazer. E era interessante, porque eu não tinha dinheiro para muita coisa, não tinha dinheiro para nada, na verdade. Foi a viagem que eu fiz sem nem $1. Na época o pai do Thiago falou, vai viajar sem nem $1. Eu falei, beleza. Mas quem que bancava essas viagens? Não, o Jockey System, uma parte, tinha pais que pagavam toda a viagem, inclusive pagavam para outros atletas, tinha pais que pagavam metade da viagem e arrumar patrocínio para outra. Então o Jockey ele se vira de N formas diferentes, né, para que a viagem possa acontecer. O seu Guimarães ele sempre faz com o objetivo de não só jogar, mas trazer cultura para garotos que muitas vezes não teriam acesso a isso. Então, por exemplo, 2 que hoje foram profissionais, o Zé Roberto e o André Luiz viajaram junto. O André Luiz e o Roberto viajavam nesse mesmo time de Pequenos do Jockey. Entendeu? Então, ele dava possibilidades de crianças que teoricamente não teriam condição de fazer uma viagem, não só viajar, mas conhecer. E ele fazia questão que as crianças não só viajassem, conhecessem os pontos turísticos, então, que fosse o básico. Vai para Roma, vai ver o Coliseu. Vai para Paris, vai ver a Torre Eiffel. Pô, já é incrível. E você vai ver o básico. E o Guimarães fazia uma coisa muito legal. Fala assim, o seu Guimarães, hoje um senhor de 90 anos, para mim o ser humano mais especial que existe, e ele fazia com que nós escrevêssemos um diário. E toda noite ele reunia e falava, lê o diário. Selecionava alguns para ler o diário. E ele fazia não só você descrever onde você foi, com detalhes, mas você também descrever conquistas que os seus colegas tinham feito. Então, por exemplo, se um conquistou alguma coisa no jogo, ganhou um prêmio, foi chamado para algo, que isso estivesse descrito. E aí no final da viagem, cada um tinha o seu diário, e ele dava o diário dele de presente para todo mundo, onde ele escrevia pela visão dele. Então era uma forma interessante de você não só ver, mas colocar na sua história de alguma forma redigida, né? Porque senão se perde. Porque garanto para você que tinha N garotos, já conversei inclusive com pais que os filhos viajaram, pô, meu filho não vivenciou metade do que você vivenciou. Porque você pode ir só para jogar e acabou. E tem que aproveitar a viagem, porque já que você foi até lá, tem que aproveitar. Isso daí é uma experiência incrível, ainda mais quando você é novo. Mas isso aí, ó, aproveitar a viagem, eu falo assim, eu viajei, vou falar que assim, a primeira metade da minha história em viagem, ela sempre esteve ligada a trabalho. Então eu viajava como atleta, depois viajei como fisioterapeuta, e viajando para montar os tipos de trabalho, projetos, com a parte emocional, e não importa, mas sempre viajando a trabalho. Então eu brinco, eu não tinha noção de valor das coisas, porque o hotel já estava pago, o avião estava pago, estava tudo pago, era só curtir. E eu sempre falo, puta, já que eu tô aqui, deixa eu passear. Mas olha que interessante, em 98, eu estava com a seleção brasileira de basquete, nós estávamos em Nova York, foi uma preparação para o Mundial, depois teve todo amistoso da América do Sul, Argentina, Uruguai, teve uma parte de preparação pelo Brasil, e aí o final da preparação foi Porto Rico, Nova York e Grécia. Então nós temos um torneio em Porto Rico, o Goodwill Games em Nova York e o Mundial em Atenas. Eu estava em Nova York, hospedado no Marriott, aquela coisa. Quando eu voltei para Nova York depois, para dar um curso lá, eu falei, eu vou ficar no Marriott. Quando eu vi o preço, eu falei, não dá. Mas eu estava no Marriott porque, tudo pago. E aí os caras estavam no Marriott, eu lembro que cheguei para a seleção, falei assim, eu vou no Museu de Ciências Naturais, alguém quer ir comigo? Os jogadores, não, tem que andar. Você vai de táxi? Eu falei, nunca que eu vou de táxi, eu quero andar, eu quero passar no meio do Central Park. É tudo plano. Não, mas assim, eu quero passar no meio do Central Park, primeira vez que estava em Nova York, eu quero saber o que é o Central Park, eu quero saber... Conclusão, fui sozinho. Então, assim, uma seleção de basquete adulto, e muitos não conheciam o museu, era um dia de folga. Tudo bem, se eu estou no meio de uma competição, não dá para sair. Mas o período de folga, tem que aproveitar. Não iam. Eu falo, já que eu estou aqui, eu vou passear. Aí nós fomos para o Mundial em Atenas, sobe na Acrópole, fui sozinho. Não. Falei, tem que ir para a Acrópole, estou aqui. Então, respeitando os horários de trabalho, respeitando, mas não dá para não aproveitar e, sabe, unir o útil ao agradável. Acho que tem muito atleta que eu falo, o cara passa uma vida como atleta, trabalhando, e muitas vezes não conhece metade dos lugares que ele foi. Eu acho que isso é meio que um crime. Ele tem que, de alguma forma, conseguir ajustar isso. De alguma forma. Ou ele tem que sentir a cidade, tem que visitar, conhecer alguma coisa para falar que estava lá. Sim, mas eu te garanto para você que muitos viajam, não aproveitam, e muitas vezes não aproveitam nem a parte turística. Eu vou para o outro lado. Eu tenho uma empresa aberta com um amigo em Barcelona, que trabalha com receptivos de Barcelona, faz ações, e aí eu fui para lá para montar uma empresa com ele, e fiquei 2 meses lá. Nos primeiros 15 dias,
Ele falou, vou te colocar no hotel, você fica no hotel, depois vem para casa comigo. Tá bom. E eu comecei a rodar. E ele trabalhava muito com eventos, então ele trabalhava com a noite de Barcelona. Eu dei risada, ele estava em Barcelona na época há 7 anos, hoje já muito mais que isso. E aí ele falou, pô, Marquinhos, em 15 dias você conhece você conhece de museu? Eu não conheço de Barcelona. Ele só brincava, você só não conhece de bar o que eu conheço, mas o que você conhece de museu eu não conheço. Justamente por isso. Por quê? E mesmo ele estando lá, não fazia parte do olhar dele. Puta, vou entrar no museu. E eu não, eu fui no museu, eu falava, Lincoln, descrevo todos. Que eu adoro, eu acho essa parte cultural interessante pra caramba, bacana demais de ir. Não vou para Barcelona só para ir num bar. Então, essa é a grande sacada. O que o cara tem como cultura prévia para poder utilizar. Porque senão a viagem se torna uma coisa extremamente, vou usar um termo aqui até agressivo, que não é correto. Ela se torna fútil. Porque você vai para um lugar, mas... Você acha que é não, agressivo? por que eu falei que é agressivo? Porque você pode ir para um lugar e não aproveitar o lugar. Sim. Que nem eu falo assim, as pessoas falam, eu vou de lua de mel para a República Dominicana. Tá bom, foi passando domingo? Não, só fiquei lá no resort. Porra, você não foi pra República Dominicana. Vai pra qualquer lugar. Resort aqui, lá, muda Bem sim um pouco o cenário, mas... Pô, então eu falo, então não vai pra outro lugar, pode ir pra Bahia, tem lugares maravilhosos. Sim. Entendeu? Agora, como que você vai pra um lugar e não vai conhecer a cultura do lugar? Eu vejo muitas pessoas que fazem assim, não, vou pro resort, fiquei lá, fiquei uma semana no resort, não quis sair. Tudo bem, eu assim, respeito todas as viagens. Mas eu falo, pra mim, viagem tem que ter beleza natural ou cultura. Se não, e assim, lugares que eu posso rodar e ver. Se eu te for ficar no lugar parado uma semana, é a morte. Por que eu falo, aí a viagem não vale. É melhor que eu nem viaje, que eu fique em casa assistindo o programa na televisão. Entendeu? Discovery, não, Discovery, pelo menos vou ver paisagens na televisão, né? Fica mais agradável. Ver aquele ficar assistindo o modo viagem. Modo viagem, beleza. Vou conhecer cena, vou conhecer lugares mesmo sem estar. Mas estar no lugar é você sentir o lugar, né? Com certeza. Os lugares têm cheiro, tem gosto, tem sabor, tem... Né? E é curioso que eu não sou muito de museu, mas eu gosto de também sair e ver pessoas, ver a culinária, ver o que as pessoas, os costumes das pessoas, o jeito de falar e tal. E a gente aprende muito, mesmo dentro do Brasil. Eu viajo muito a trabalho dentro do Brasil. E aí eu tenho disso também. Não fico no hotel. Vou pro hotel, vou ficar lá moscando. Não, você vai bater perna. Sim. Vambora, vamos sair, conhecer um lugar diferente. Vou jantar num lugar diferente. Vai a pé. Aí você vai, é o que você falou, você vai conhecendo, você vai vendo, vai entendendo. Aí você vê clima, você vê as pessoas, você entende como que é o costume da cidade. E o Brasil, né? Você fala do Brasil, mas no Brasil a gente fala São Paulo. É como se falar que Nova York é nos Estados Unidos, São Paulo não é Brasil, né? Você pega uma cidade, o Brasil é muito diferente de São Paulo. E foi interessante fazendo um trabalho com a CBF. Nós vimos, a CBF tinha um trabalho, que era um legado da Copa do Mundo do Brasil, que nós tínhamos que dar formação em diferentes, cada estado tinha que ter uma formação. Então tinha aí um sócio, nossa aula era de primeiros socorros. E aí os caras, isso aqui você tem que ir pra cá. E começou a dar todo o roteiro. Meu sócio, tem umas viagens complicadas longe. Eu falei, as complicadas eu vou. Porque era um Brasil que jamais eu iria a turismo. Mas eu falei, eu quero ir. Então, Roraima, eu vou. Acre, eu vou. Sei lá, Macapá, eu vou. Eu comecei a pegar essa... E eu mandava, você vai para o Paraná, você vai para o Rio, você vai para os lugares mais fáceis de chegar e acesso melhor. Realmente, às vezes a logística era chata, a viagem era longa, e eu ia para dar uma aula de 2 horas e voltar. Então, bate e volta ainda? Não, bate e volta sim. Chegava num dia, ficava lá, no outro dia dava aula, voltava à noite. Então, quando eu chegava no lugar, a primeira coisa, onde dá para sair? Porque eu falei, quando que eu vou pegar e falar... Não é normal falar, vou fazer um passeio e vou para Roraima. Não mesmo. Mas entendeu? Mas você fala, Roraima, Acre. Macapá. Macapá eu acabei indo 3 vezes para dar aula para lá. Em Macapá. Eu falo, mas o que é aquilo ali? Deixa eu conhecer. Conhecer até costumes, você falou de culinária, costumes bestas, por exemplo. Eu lembro que aqui em São Paulo nós tomamos açaí para ter energia e ficar ligado. Aí eu cheguei lá, quer um açaí? Comecei a tomar açaí. Professor, você vai dormir demais, açaí relaxa. Eu ria. Aí eu falava assim. Essa eu também não sabia. Aí a professora falou assim: você come açaí com o quê? Eu falei, com fruta, com leite moça. Não, horroroso. A gente come com farinha e peixe. Eu falei, nossa, eu me açaí com farinha. Quer dizer, são coisas bestas, mas que é maravilhoso. Você começa a entender a dimensão de onde você está. Então você fala, pô, Brasil, você não tem ideia. E eu falo para você, o mundo não tem ideia. Porque eu fui dar uma aula em Nova York, eu achei um absurdo, o americano falou para mim e falou assim... Ele só conhece os Estados Unidos. Ele falou assim, eu vou levar minha noiva de lua de mel, é perto lá da sua casa?
Falei, moro em São Paulo, você vai pra onde? Ele falou, vou pra Machu Picchu. Eu falei, não, você vai pra outro país, meu querido. Você não... Machu Picchu. Ele falou, não é, mas não tá perto. Eu falei, não. É muito longe. É a mesma moeda? Eu falei, não. Pra eles é tudo uma coisa só. Saiu de lá, não tem mundo. Então, o que eu gosto mais de viajar é isso. O quanto que ele abre o horizonte, o quanto que ele te faz ver um mundo diferente, o quanto que ele te faz entender possibilidades. Né? Você vê que o mundo não é aquela coisa fechada. O principal da viagem é isso. O quanto você conhece possibilidades de vida para você mesmo. Pra caramba. Eu fui pra... A primeira vez que eu fui pro Tocantins, aí eu descobri que... Porque a gente fica aqui em São Paulo, a gente fica meio que nessa redoma aqui, né? Chega lá, no norte, principalmente o norte do país, porque no Nordeste, no inverno, nosso inverno ali chove. Mas no norte do país é o verão, inverte. Sim. Então, quando você chega lá no nosso inverno, lá é verão. Então, não chove. Aí tem as praias de rio. Tocantins tem muita praia de rio. Goiás também tem bastante. E aí você chega lá, é praia de rio. E aí, no nosso verão, lá chove muito. Então, é quando eles ficam mais tranquilos. E é diferente, pra gente é diferente. É dentro do nosso país e a brincadeira lá em Macapá, né? Que tem a linha do meio do mundo, a linha do Equador. Sim. Aí eu brincava com a professora, eu falei, tô no inverno ou tô no verão? Ela falava, não, aqui não tem inverno ou verão. Chove ou não chove? Igual. Chove ou não chove? E aí, uma coisa que eu não imaginava, por exemplo, lá em Macapá, tem o rio Amazonas, o rio lotado, o rio cheio, lotado, perdão, o rio cheio. Aí eu voltei para dar aula no outro período, não tinha rio. Aí eles fazem o futilama, tem um campeonato de futebol na lama do rio, que não tem. Aí tem as traves montadas, aquela lama, aquela terra molhada e os caras jogam. Ela falou, uma semana depois, o rio sobe 5, 7 metros de novo, acabou. Então eles aproveitam a baixa do rio para fazer um campeonato de futilama. Caraca. Eu filmei, eu falei, pô, nunca ia imaginar um campeonato de futilama. Narrador, o cara ficava um narrador na beira do rio ali, na beira do rio, lá na rua, narrando o jogo. Você fala, pô, que absurdo. Olha, cada coisa que a gente não imagina que vai existir. E o Amapá tem uma curiosidade. O Amapá é um estado que você só consegue acessar por ponte. Não tem como... Ou por rio. Sim. Porque ele não tem uma ligação física com o resto do Brasil. Então você vai, avião, beleza, você chega... Sim. E assim, voo chato, um voo por dia para chegar lá, quer dizer, uma puta coisa acha longo, ou para em Belém, ou para em Brasília. Não é uma coisa fácil de chegar assim, né? Quase um dia de viagem. É, porque ali é Macapá. Aí as outras são muito pequenininhas, então é só Macapá. Sim. É praticamente uma ilha ali, né? Sim. Mas assim, tem muita coisa legal e diferente. Então você fala, viajar, você começa a abrir o horizonte. Você fala assim, existe tudo isso? Existe. Existe coisa que a gente não imagina? Existe. Né? E existe a questão de se associar ao local, que você falou, né? De energia. Então, indo para um caminho aqui, olha eu já guiando aqui, mas indo para um caminho. Quando a gente fala de energia, de sentir o local, de sentir que o local tem cheiro, tem sabor, tem gosto, eu falo, pessoal, como que você interage com o local independente do que você vê, mas do que você sente? Eu achei interessante isso. Fiz uma viagem muito especial com a minha mãe. Porque eu estava te falando fora do ar aqui, né? Eu tinha uma vontade de fazer uma viagem com cada pessoa importante comigo, né? Então, por exemplo, eu queria fazer eu e minha filha, eu e a Bia, eu e meu filho, eu e meu pai e eu e minha mãe, mas em separado. Para que eu pudesse curti-los e também curtir um lugar. Então, curtir as duas coisas juntas. E vivenciar. E eles poderem me vivenciar em separado de um contexto sociocultural, familiar. Com a minha filha, com a Bia, foi quando ela fez 18 anos, nós fomos para Machu Picchu. Então, foi legal pra caramba. O Jean acabamos fazendo duas. Fomos pro México e fomos pra Holanda. Fiz uma com os dois. Quer dizer, depois foi uma das mais... né? O ano passado, não de 2023 para 2024. Foi uma das viagens mais especiais para mim. Nunca imaginei viajar 24 dias. Ele viajou, acho que deu isso, 23, 24 dias. E eu lembro que vocês não paravam, era cada hora. É tempo. A gente viajava, passava 15 dias, ainda falta 10, falta 11. Falei, caramba, né? Fizemos um mochilão pela Europa, foi bem legal. Bia, eu quero que você venha contar essa história aqui. E fiz com a minha mãe. E minha mãe falou, pô, vamos pro... Meu pai falou que ia ir para Portugal, preciso ir. Você falou de Portugal, Portugal é lindo. Nossa. Adoro Portugal é lindo. Mas volto para lá com ele com facilidade. E minha mãe falou, pô, quero ir pro Egito. Eu falei, tá bom. Cara, Egito. Vamos pro Egito. Aí peguei 11 dias, dei minha mãe, vamos pro Egito. E fiz amizade com um cara que tinha uma empresa para levar para lá. Fizemos a viagem e falei o seguinte: eu não quero escolher, eu quero eu e minha mãe um carro para poder rodar. Você manda um guia lá, eu quero minha mãe um carro, não quero excursão.
Mas tem que ir com o guia lá, né? Um guia. É, lá é tudo com guia. Eu falei um guia, mas eu quero assim, eu não quero isso, porque eu quero poder ficar, eu quero contemplar. Eu falei, eu quero chegar na pirâmide, que era um sonho meu. Eu tinha 2 sonhos, Grécia e Egito, né, quando eu era pequeno. E aí, no Egito, falei, eu quero contemplar. A Grécia já tinha ido, no Egito, falei, faltava contemplar. Eu queria parar na pirâmide, eu não queria assim, 15 minutos, subir no ônibus. Falei, não, eu quero contemplar. Se eu quiser ficar 1 hora olhando para essa pirâmide, eu vou ficar 1 hora nessa pirâmide. Aí fui, eu e minha mãe, aí começamos. Vamos para as pirâmides. Aí eu lembro que nós fomos para Saqqara. Não sei explicar a energia daquele lugar. Não é nem a grande pirâmide. Não sei, ela vai falar. A pirâmide de Saqqara é uma coisa diferente. Não dá para explicar a energia. E eu peguei, parei lá, fiquei olhando e minha mãe voltou. Ela falou, você vai andar, não vou ter perna para isso, eu volto. E ela voltou, ficou no carro. E o guia brincava com ela. Ele foi abduzido, ele sumiu, que ele não volta. Eu fiquei, juro por Deus, eu fiquei mais ou menos umas 2 horas olhando para aquela pirâmide e querendo entender. Não é que entender, que você ficou pensando como que os caras fizeram aquilo lá? Porque eu fico pensando, como que os caras fizeram aquilo lá? Era engraçado que eu falava em extraterrestre, né? Eu começava a usar as minhas loucuras, o guia falava assim, lá vem você falando de extraterrestre. Eu falei, você quer falar que ela construiu pedrinha por pedrinha? Pedrinha de 1 tonelada. Não tem. Aí eu brincava com ele, até que eu brinco lá nas minhas lives, eu falava, cadê a ponta da pirâmide que não tem? Aí ele fala assim, não, caiu. Eu falei, o que você acha que uma pedra de 2 toneladas rola? E se rola, vem destruindo tudo, meu amigo. Ele falava, não, eu falava, isso daí, na minha opinião, energética, emocional, falando é o simbolismo do ser humano que falta a pedra que integra ele, a pedra angular, a ponta da pirâmide é o que te permite ver os 4 lados, a evolução da terra, da água, do fogo e do ar. Não, lá vem você com essas visões esotéricas. Fala, pô, você quer me falar que é pedrinha por pedrinha, e pedrinha que vem lá do sul do Egito. Cada pedrinha numa balsa. 2.000 pedras de 2 toneladas. Enorme as pedras, como que os caras 2 toneladas cada pedra, pedrinha por pedrinha. Pra levantar naquela altura. Eu falo, vem você falar extraterrestre. Mas assim, a energia é impressionante. E ao mesmo tempo nós somos, se não me engano, Abu Simbel. E Abu Simbel é um lugar muito... Você pega 200 quilômetros de deserto. Você pega um carro, vai 200 quilômetros de deserto para chegar em Abu Simbel. Só que o que é muito louco, Abu Simbel estava num lugar, quando eles construíram uma barreira, eles tiveram que transladar de lugar porque enchia de água. Eles fizeram algo para bloquear a chuva, a vazão do Nilo, e aí mudaram de lugar. É lindo, mas não tem energia nenhuma. Porque o local com que ele foi construído tem uma razão. O local que está construído aquele templo, nós imaginamos que assim, não constrói aqui por quê? Porque eu gostei. Não! Constrói aqui porque aqui tem uma energia. Só que assim, nós talvez não tenhamos o conhecimento que eles tinham para a construção dessa energia. Assim como você vai para Machu Picchu, assim como você vai para outros lugares, tem uma energia presente lá. Tem uma energia ancestral, tem uma energia, cada um com a sua crença, com a sua cultura, mas tem uma razão para aquela pedra estar aqui. Aí você pega aquele mundo, lugar e fala, aqui tem um buraquinho que é onde tem o sol do solstício de... Então tem uma razão para aquele sol, tem uma razão para a contemplação. E aí eles tinham uma crença muito forte, né? Principalmente ali os astecas, os incas, então aí você em relação ao sol. O Giana, quando você fala pro mestre, você vai na pirâmide do sol e da lua. Puta, começamos a olhar, a energia, um negócio maravilhoso. Aí tinha um guia, e a gente tava sem guia, né? Nós estávamos sem guia, olhando. Aí eu falava para ele, guia, eu vou bem aqui no espanhol, você vai bem no inglês, ouve o que os guias falam e vamos tentando se guiar, né? Se guiar pelos guias dos outros. Aí tinha um senhor, um guia bom. Falei pro cara, você não pode ficar aqui com a minha família um minutinho? Ele falou, posso, deixa eu só acabar aqui, eu acompanho vocês. Pô, quando o cara começa a falar, aí você começa a entender a razão da pirâmide. O cara veio com detalhes, tipo assim, olha os idiotas lá, ó, não sabem subir a pirâmide. Aqueles puta degrau estreitinho pra caramba, os caras subindo, descendo com dificuldade. Ele falou assim, pirâmide não é pra subir de frente e descer de costa, é pra subir de lado. O pé cabe de lado. Você não vai nem ficar de frente pra divindade, nem vai das costas. Tem uma razão o degrau pequeno, tem uma razão a subida. Isso eu não sabia a razão. Então eu falo assim, você sobe fazendo um zigue-zague. Porque esse zigue-zague te permite nunca estar de frente para a divindade, porque e também nunca virar de costa para ela para você descer. Então você está subindo em zigue-zague. Você fala, caramba. Detalhes. E ele vem contando toda a cultura, a energia. E fazendo a relação dos Teotihuacans, os Incas,
Aí daqui a pouco ele faz uma brincadeira, né? Pra falar da energia ancestral e energia da terra. Ele mete uma mão no formigueiro assim e fala: aqui na nossa cultura diz que um homem que é bom, sério, que não tá mulher, pode pôr a mão no formigueiro. Alguém quer tentar? Os caras falam: não, melhor não. Vai saber o que vai acontecer. Vai arriscar. A formiga não pica. Eu falei, mas assim, então toda essa parte cultural e energética, é isso que dá sentido à viagem. Se não, se é pra bater foto, filmar, entendeu? Ficar batendo foto e filmando, assiste na televisão. Você não vive, né? Você não vive aquilo lá, você tem que viver. Ó, vou te dar um outro exemplo de viver o lugar, né? Só me recordei aqui. Foi uma das viagens também mais especiais, que para mim é um dos lugares mais lindos do mundo, que é o Atacama. O Atacama é sensacional, é uma coisa sensacional. Eu fui passar um final de ano há 10 anos atrás, né? Fiz 50, agora nos 40, eu tava lá lá no Atacama. E foi interessante. Belo presente que você se deu. Puta, assim, e o pessoal vai para Atacama muitas vezes, fica 3 dias, 4 dias, às vezes vai de moto. Uhum. Eu fiquei 12. Eu vou ficar 12 dias. Mas você aqui. foi de moto? Não. Ou não? Não, porque eu não queria ter gasto 3 dias, 2, 3 dias para chegar. Uhum. Falei, não, eu quero aproveitar o Atacama ao máximo. Uhum. Então eu fui e fiquei 12 dias lá. Fiz vulcão, fiz vários passeios legais. Subida de vulcão é uma coisa... É uma energia que não dá para explicar. Mas tem uma cena que minha irmã e minha mãe estavam comigo lá. E aí eu subi no Vale de la Luna. Não tem nada, Igor. Não tem nada. É um deserto. Aquela coisa, não tem nada entre aspas, né? Você vê aquela imensidão assim, ó. E aí quando eu subi, comecei a olhar para aquilo. Minha irmã subiu assim e falou: você vai fotografar? Falei, nem fuder. Pô, você vai falar nem fuder, mas... Não, pode falar. Falei, nem fuder, não dá. Impossível fotografar isso. Porque assim, ó, nenhuma foto que eu bata vai refletir o que eu tô sentindo. Então, o que eu bater vai ser tão pobre perto do que eu tô vendo. Não fica a mesma coisa. Por mais que você tenha uma câmera muito boa... Que o negócio é assim... Eu falo assim, né? Já que você fala de viagem, né? Mala de mapa. Quer curtir a viagem? Joga a câmera fora, velho. A hora que você joga a câmera fora, você começa a contemplar, olhar, ver coisas que você não via, sentir, sentar e contemplar. Se não, foto, selfie e tal. E são fotos que muitas vezes ficam acumuladas, as pessoas nem veem. Agora, quando você está no lugar, o que fica no seu coração, o que fica na memória, o que fica no sentimento, falei, Lu, impossível. Ainda eu brinquei, foi até que eu usei isso com um tema numa aula. Eu falei, Lu, olha isso aqui, ó, o que são esses riscos lá das rochas? Aí ela falava, erosão. Eu falava, é erosão. Mas pensa que por aqui passou chuva, sol, vento, foi um rio, não foi... Porque o Atacama é muito louco, né? O Atacama o cara te dá um mapa e fala assim, você vai seguir, na árvore você vira à esquerda, passou... só tem uma árvore. Eu falo, como que na árvore? Você pega, mas como que na árvore eu viro à esquerda? Só tem aquela árvore. A hora que você chega lá, você descobre. Aí você vira a árvore. Você fala, só pode ser essa. Aí o cara fala, passa o rio. Não tem rio, tem uma vala. Um dia foi rio. Então não tem água, tem a vala. Aí você passou a vala, acabou. Aí eu falei, Lu, aqui passou, né? Lu é a minha irmã. Eu falei, aqui passou chuva, sol, erosão e tal. Isso daqui é a história que as rochas têm. Então eu brinquei, são as rugas das rochas. Assim como nós temos as rugas, sim. E por nós passou coisa boa e ruim. E se hoje eu olho no espelho e falo, pô, isso aqui é legal, eu gosto do que eu vejo, é porque passou cada momento ruim e cada momento bom. Se trocasse um momento, seja ele bom ou ruim, meu rosto seria diferente. Se tivesse uma chuva acontecendo diferente lá, aquilo que eu via seria diferente. E para cada momento que eu voltar para lá, aquilo vai ser diferente. Assim como se a gente encontrar alguém, esse alguém vai estar diferente. E como que devia ser, né, lá atrás, né? Então, que ele falou, aqui era o rio, tal. Como que era a vista lá, né? Eu briso nessas coisas. Como que era antes? Como que deveria ser, né? A gente até imagina, tenta imaginar, mas é impossível. É que nem que você quer imaginar fora, né? É que nem que você quer imaginar fora o universo. Lá no Atacama mesmo, você vai lá, faz um passeio, você faz de noite para olhar o céu. É o céu mais limpo do mundo, né? Com menos umidade. Aí você faz um passeio de noite para olhar o céu. Eu achava o máximo. O cara falava assim, ali tem uma constelação com não sei quantos milhões de estrelas. Aonde? Aí você ia lá no telescópio, pum, falava, caraca, era tudo aqui, velho. Onde que tem tudo isso? Onde que nós não somos nada perto do... a gente é um grãozinho de areia. E quer ficar entendendo. E eu tava brincando, né? Com todas as viagens e questão, interagindo cultura, conversando com um grande amigo, eu falei assim, onde que tudo isso interage? Onde que a natureza de um lugar interage com a cultura do outro, interage com as questões sociais, políticas de outro? Deve ter um lugar que o universo interage como um todo. Né? Talvez a gente não conheça, né?
No meio da matemática, na física, eles falam em ponto fixo, que é onde nada ponto fixo é um ponto que você vai dividindo, você divide, só que lá nada acontece, porque é a divisão da divisão da divisão da divisão. Então a brincadeira é o ponto fixo onde nada acontece. Então assim, se o universo explodiu um dia, no ponto fixo nada aconteceu. Então Deus vai estar lá, entendeu? O universo ele fica lá porque lá nada aconteceu. Deve ter alguma coisa que integra tudo isso. Sabe aquele ditado que o bater de asas na China altera o clima já viu essa conversa aí que o pessoal fala, bater de asas na China altera o clima na América do Sul. Deve ter um lugar que tudo isso interage. E é muito louco porque, pensando assim, no passado, as civilizações antigas, elas não tinham, que nem hoje a gente interage, né? A gente sabe como que é em cada coisa, mas antigamente não. Cada um tinha a sua crença, os seus costumes, a sua língua. E aí, de repente, começaram a se conhecer, a se colapsar. E eu fico isso na cabeça, cara, como... Porque, por exemplo, na China, a escrita da China, o mandarim, cara, é um negócio que a gente não... Você olha para aquilo e fala, de onde o cara inventou aquilo? Sim, não só de onde ele inventou, mas a China é uma coisa muito louca, né? A China é um lugar legal de ir. A China é um lugar legal uma cultura completamente diferente. É tudo assim, primeiro, a abundância. É tudo muito grande para muita gente e tudo funciona. Como que pode muita gente... Dá um exemplo besta. Você vai pegar um metrô na China. Eu fui lá fazer um curso de acupuntura. Vai pegar um metrô lá na China. Todo mundo que entra no metrô coloca a mala a bolsa que você tiver no raio-x e passa numa revista. Só que são milhões de pessoas no metrô. Eu já penso, se aqui vai virar uma fila infernal. Funciona. Você fala, quando eu comecei a olhar, eu falei, mas todo metrô que eu vou entrar, eu vou ter que colocar minha mochila no raio-x e vou passar por uma revista básica. Sim. E os metrôs estão lotados, gente pra caramba, e vai. Aí você vai na cidade proibida, comecei a andar, é enorme, com espaço. Aí pensei, quantas pessoas tem aqui agora? Deve ter umas 70, 80 mil. Senhora, é tudo para muita gente. É tudo numa dimensão. E eles são tudo meio megalomaníaco. O chinês é brincar. Cada chinês que entrar, vibrador, fala assim, não, a China é daqui para frente. Aquela coisa com o Infupanda, né? Agora vai ser o ano do pavão. É isso. Quem assume quer debater. Aí você pega o tamanho da muralha. Que absurdo construir aquilo. É tudo muito. Que tem um mito que dizem que dá para ver a olho nu do espaço. E é mentira. Sim, eles falam, mentira, aquelas fotos que eles batem e tal. Mas, pô, o tamanho, se pelo menos que eu ouvi é real, o tamanho da muralha é o tamanho da costa do Brasil. Cara, é imenso. Como que eles construíram aquilo? Como é construir aquilo? Quanto tempo não levou para isso? Uma coisa que eu queria, né? Quando eu fui para lá, o curso foi em Xi'an. Aí eu falei, não, então vou passear em Xangai e tal, mas eu quero ir para Minto. Estava em Beijing e eu queria ir para Xi'an, porque eu tinha um sonho de ver o Exército de Pedra. Sei. Eu falei, preciso ver isso aí. Por um lado, só vem filme aquilo lá. Por um lado, foi assim, no momento, da hora que eu cheguei, eu me decepcionei por um lado. Por quê? Porque já era tudo extremamente turístico e comercial. E na minha visão, não é burrice de ficar vendo, eu achei que ia ser uma coisa ainda meio que escavação, primitiva. Não, já tem que ia ter aquelas trilhazinhas assim, eu vou chegar lá, roots. eu vou olhar... Não, já tem um puta museu de mármore dentro, já tem uma puta estrutura. Aí você vai numa parte que ainda tem escavação e tem lá o Exército de Pedra. Como que o cara coloca um exército com mais de não sei quantos mil soldados em tamanho natural, cada um com uma fisionomia diferente? E você pega os soldados, eles têm fisionomia. Reza a lenda que ele matava as pessoas para fazer molde no rosto para ter a fisionomia do cara lá. Então, se tem 10 mil pessoas, tem 10 mil mortos para poder ter a fisionomia dos 10 mil lá. E ele fez um exército em escala do que seria o exército dele para proteger ele do pós-vida, né? Essa que é a ideia. Por isso que ele fez o exército. Era um imperador muito, muito mal, matava, sanguinário demais. E ele tinha medo de ser perseguido no pós-vida. Então ele queria ser enterrado num lugar onde tivesse um exército de pedra para protegê-lo no pós-vida. Então é como se assim, se alguém se o espírito fosse chegar, tinha que enfrentar o exército de quem estava lá. O cara foi muito sacana, hein? Porra, não, 10 mil. 10 mil? Eu tô falando 10 mil, mas não sei o número exato. Mas, assim, e eles nem sabem, porque cada vez que eles escavam, eles encontram mais. E assim, tem cavalo, tem carruagem. É uma coisa absurda, E eu queria ir para lá, falei, não, tem que ir para esse lugar, né? Tenho que ir pra... Então eu aproveitei a viagem, já que o curso ia ser, falei, não, vou pegar uns diazinhos para ir para lá para conhecer. Então o Xi'an é um lugar que eu falei, a cidade de Xi'an é uma cidade boa, legal de conhecer, é uma cidade murada.
Então eu fiz essa brincadeira também. Ela tem antigamente era como se fosse um feudo, vou falar, não sei se o termo é correto, um feudo. Ela é murada. E aí eles fizeram todo um centro comercial extremamente desenvolvido hoje, mas toda a volta da cidade é muro. E aí eu fiz questão de pegar uma tarde para andar no muro inteiro. Né? Deixa eu ver aqui. Enquanto você tá falando, eu Não. eu tô procurando aqui, Xiang. Então, Xi'an, né? É Xi'an? Acho que é Xi'an. E aí é uma cidade murmurada. E aí eu dei a volta no muro inteiro. Assim como quem vai para Portugal, vai para Óbidos, anda em cima do muro, que é uma cidadezinha murada, mas Óbidos muito pequeno. Xi'an é a mesma coisa. E eu falei, não, vou dar a volta inteira. Comecei à tarde, só foi acabar à noite. Mas falei, não, sair de um ponto, voltar para o mesmo ponto e vou dar a volta em toda a cidade. É perto de Putian? Isso aí me complica. O nome chinês me complica, né? Mas acho que... Não, mas eu vi aqui, ó. Se você colocar exército de pedra, já vai sair, né? Porque boa. Buscar por exército de pedra. Não me engano, é XI... Exército de pedra. XIAN... Aqui aparece exército de terracota. Aqui não, real, eu tava em outro lugar. Agora achei. Xi'an, porque é XI, aí tem o apóstolo AN. Isso. Xi'an. Não, e aí ali a cidade ela é murada. Então é um passeio, é uma coisa legal. Você sobe no muro, vai olhando. Caraca, é bem no meio da China. No meio assim, mais pro... É que a China é muito grande também. A China é imensa, Deus. Pô, pelo amor de Deus, pegava aquele trem-bala ali... vai chegar rápido, 5 horas de viagem. E se não for, ou vai de avião... Mas dizem que a população da China ela fica toda pro Nordeste, né? Pro Norte, Nordeste, pro Leste, né? Vamos dizer assim. A China tem uma boa área que não é produtiva, tem uma boa área que não é utilizada. Entendeu? Ela não é uma área toda utilizada. É que eles falam a Rússia, né? Quanto não sobra? Nossa, é muito espaço vazio. Ali naquela parte da Sibéria ali, não tem nada, é muito frio. Que até falou, eu tô indo pra Rússia agora, né? A gente tá rodando, indo pra Rússia. Quando eu trabalhei na Rússia, era uma coisa louca pra nós. Eu trabalhei pela Gazprom, que é uma empresa de gás natural. Eu trabalho no time de futsal, que é a Gazprom que patrocina os times até hoje, né? Mas a Gazprom, o time era deles. E era um time para agradar a população do local que eles extraíam o gás. Que era Yugorsk, que ficava lá em cima, próximo da Sibéria, ficava lá pra cima, Yugorsk lá pra cima. Então, só que ninguém queria morar lá. Inverno longo pra caramba. Imagina a cidade de 10, 20 mil habitantes, no inverno menos 30. Nem queria morar lá. Então o que eles faziam? Eles bancavam o time em Moscou. Só que quando nós íamos jogar em casa, nós íamos até Yugorsk. Então era engraçado. A gente preferia jogar fora de casa. Não é como o Dinamo, que é em Moscou mesmo, tem que sair. Porque jogar em casa era pegar 3 horas de avião com 2 horas de fuso horário. Mas vocês não moravam lá? Não. Era só a base, então, a sede do time era lá. A quadra, tudo era. A gente tinha, o presidente lá tinha um hotel para nós. Quando nós chegávamos lá, já sabia o meu quarto, tinha minha foto lá na porta do quarto. Cada um tinha o seu quarto individual. Nós tínhamos um hotel só para nós. Caramba, que top. Só que era assim. Mas era muito frio. Não é que era. Não, mas no verão era muito calor. Ah, é? A Rússia no verão é um calor insuportável. Assim. Seco? Em Moscou, não, úmido, porque Moscou é rodeado por pântano. Então, assim, quando eu fui para Moscou a primeira vez, fui para Moscou foi em 2010. Eu lembro que foi um dos principais, dos calores mais absurdos dele. E aquilo evaporava e começou a fazer uma névoa na cidade. Teve que parar a aula de escola, não podia ter jogo do campeonato, porque a cidade era uma névoa. Uma névoa que você não suportava. E o pessoal queria comprar ar-condicionado, ventilador, as lojas fechavam, tipo assim, abria às 10 e fechava às 11, porque não tinha para vender. Ventilador, jogador queria comprar ventilador. Foi até engraçado que eu estava lá no meu apartamento, o Éder Lima, que hoje está no Joinville, se não me engano, no Joinville. Ele estava com o filho pequeno, 1 ano, a esposa, e eu estava sozinho no apartamento, morava no 18º andar lá, então tinha ventava um pouquinho mais. Aí ele brincava, falava assim, Marquinhos, me dá o seu ventilador, velho. Sua casa tem ventilador, porque a gente chegava com a casa pronta, montada, né? Dá o seu ventilador. Eu tô com meu filho pequeno, 1 ano aqui, não tem ventilador em casa. Eu não consigo comprar, velho. Quero comprar ar-condicionado, não acho pra comprar. Quero comprar ventilador, não acho pra comprar. Aí eu falei, leva meu ventilador, eu fico sem aqui, vai eu sozinho, me viro e você fica com. Era um calor insuportável. Nossa, eu nunca imaginei que era tão quente assim. O calor é extremamente quente. Aí o inverno, eles falam que é a estação mais chata, mais feia, porque começa assim, às vezes neva, às vezes não, então é muito úmido, muito sujo, sujo que eu digo de umidade, né? O chão molhado. O inverno, frio, muito frio, né? Eu peguei as 4 estações, e a primavera mais linda, né?
como tudo. O cara quer viajar para a Europa, escolhe a primavera. É o período mais agradável e mais bonito. A primavera é muito bonita. Quando entra a primavera é impressionante, né? Até aquela balé da Sagração da Primavera mostra isso, porque como a primavera explode nessas estações. Porque você olha assim, tá gelo. Aí você volta, sei lá, um dia depois, 2, 3, daqui a pouco foi tum! Daqui a pouco tá florido. Você fala, caramba, da onde essa sementinha saiu para ter flor, para estar tão bonito? E tão rápido, né? Por isso que a Sagração da Primavera é um balé extremamente forte e explosivo, porque ele mostra isso, né? O quanto que quando explode, nossa, agora ficou lindo. Entendeu? E recupera. Mas o frio é frio. O verão é verão. E o Gorsk, mais frio ainda. Então, isso que eu E o mais louco era viajar para jogar na nossa casa, tendo 2 horas de fuso horário. Então a gente chegava, saía de Moscou, aí chegava lá, marcava, bom, treino às 2 horas. Cara, de Moscou ou de Ugorsk? Pô, também Ugorsk. Então de Ugorsk, porque tinha 2 horas de fuso horário. Então a gente tinha que mudar a questão de alimentação, mudar um monte de coisa. E lá, qual foi o mais frio que você pegou lá? Acho que foi menos 20, 20 e pouco. E foi uma coisa engraçada, porque eu sempre gostei de fazer atividade física e de desfrutar. Se é no frio, deixa eu curtir o frio. Se é o verão, deixa eu curtir o calor. E eu estava em Moscou. E eu falei o seguinte, do meu apartamento pro ginásio dava 5 quilômetros. Eu falei, eu vou correndo todo dia. Aí eu falava para ligar pro treinador, na época não tinha esses iPhones, essa modernidade. Eu falava o seguinte, vê no carro quanto tá a temperatura, que eu vou anotar. Como que foi a sensação de correr. Então eu fui correndo. O mais quentinho que eu corri estava menos 5. E o mais frio estava menos 18. Então eu saía correndo, colocava as roupas, saía 5 km. Até engraçado, a primeira vez que eu saí na rua, quando eu fiz, travou tudo ali, congelou. Nossa. Falei, preciso respirar aqui. Aí fui aprendendo a respirar no frio. Era a minha diversão. Eu ia correndo. E quando chegava perto do ginásio, eu entrava num parque que tinha 1,5 m, 2 metros de gelo. E ficava quente. Eu falei, o iglu, né? Como o gelo aquece. Porque quando eu entrava, não tinha mais a corrente de vento, tinha gelo me protegendo, ficava quente. Aí eu corria aquecido até o ginásio. E quando eu tinha que passar a ponte de um lado para o outro, que eu pegava um lugar totalmente aberto, com o rio embaixo e ventando, aí o frio era insuportável. Ele falou, você é louco, você vem aqui. Eu quero curtir o frio. E saía correndo. Aí chegou uma noite, falei pro cara, 6 de janeiro, período dia de Reis, que para nós eles comemoram a Kreshenia. Aí eu brinquei, falei, o ano que vem, se eu tiver, não estava em Moscou no outro inverno, não fui. Na Kreshenia, eles abrem um buraco no rio congelado e mergulham para purificação. Puta, Deus do livre. Só que isso começa à meia-noite. Então o frio tava menos 19 quando nós fomos lá. Menos 19, eu tô ligado, os caras ficam só, as mulheres de calcinha e sutiã, os caras de cueca, tomando vodka. O rio buraco lá no rio, aí mergulha. Então assim, se é pra curtir o frio, vamos curtir o frio. Só com vodka mesmo pra aguentar, hein? E aí, falando de curtir o frio, aí um dia eu tô em casa. O time tinha ido pra uma cidade que eu não podia entrar, porque tinha que ter um visto, que é Norilsk, lá, estação de níquel e tal, tinha que ter um visto, eu não tava com visto. Então eu não fui pra essa viagem. E aí eu tava num apartamento, menos 15, menos 16, frio pra caramba. Aquela coisa, clareia às 9 da manhã, vem o dia, se 4 da tarde é noite. Dá uma tristeza, não dá? Então, mas aí que foi. E eu aqui, falei, puta, que angustiante. E assistindo o filme, e no quarto, e lia no apartamento. Aí eu olho pra janela, eu tava em frente a um parque. Tava morando no primeiro andar essa vez. Eu tava em frente a um parque. Quando eu olho pra janela, uma mãe passeando com carrinho de bebê. Eu falei, não, peraí. Ela tá com carrinho de bebê, eu não vou ficar no apartamento. Saí do apartamento e entrei no clima, que você falou entrar no clima da viagem. O parque lotado. As crianças brincando de bola de neve, boneco de neve, escorregar numas montanhas fazer uns tobogãzinhos de neve. Aí, aquela coisa, melhor criança, você não sabe falar a língua, melhor coisa pra vocês comunicar, criança. Comecei a brincar com as crianças. Os adolescentes começaram a me chamar, brasileiro, e eu comecei a escorregar. Tinha uns montes de neve assim no parque, eu escorregava no parque. Conclusão, cheguei no parque 5 da tarde, fui embora às 11 da noite. Brincando na neve. Um lugar que jamais eu imaginaria. Quer dizer, se eu fico no apartamento... E sem trocar uma palavra com ninguém. Moscou é um horror. Não é. Se você se entrega ao que o lugar tem, é legal pra caramba. É legal pra caramba. Então eu falava, isso. O treinador brincava comigo, assim, o treinador falecido, Milton, ele falava assim, ele era de Uberlândia, né? Bom, é Uberlândia, clima bom. Cara, isso aqui é muito frio, mas eu falei, Milton, a gente tá no clima do frio, velho.
Aproveita já que tá Vamos lá. passear. É Você passear não vai na ter um neve? lugar aqui que vai ter isso aí. Pô, é escorregar na neve? Vamos escorregar na neve. O que é pra fazer? Vamos fazer. E dizem que as mães levam as crianças bem pequenininhas já no frio para elas se acostumar, o organismo dela se acostumar com aquele frio. Porque se você não acostumar, depois aí começa a ficar doente. Não sei se acostumar, mas ou acostuma ou morre, porque você só tem isso. Então, tem que acostumar. Mas sabe o que eu achava interessante? Aí é uma coisa que nós não temos. Como nós não temos essas estações bem definidas, as transições para eles são importantes. Então, assim, tava um clima bom, agradável, camiseta, mais uma blusinha leve. Quando começava a esfriar, você via as crianças já touca, blusa, falava, pô, mas não tá frio para isso. Porque eles sabem que esses períodos de troca é onde o organismo mais sente. Então poderia adoecer mais facilmente. Nós não damos moral para esse período de troca. A gente acha que é o frio. Não é. Mas a questão são as... Por isso que aqui, o pior aqui é assim, você pega no período aqui em São Paulo, vai, que você sai de manhã com frio, passa um dia com calor, de noite frio. É onde o corpo mais sofre. É a loucura, né? Se você viver a estação, por mais frio que seja, está estabelecido, é tranquilo. Entendeu? Qualquer lugar é sossegado. Mas se não... Então, mas eu acho legal entender isso, né? Como que a gente acha que, não dá para fazer isso, por exemplo, não dá para, tá úmido, tá chovendo, vou andar de bicicleta. Aí você vai para Amsterdã, os caras de bicicleta caindo a chuva, nevando, os caras de bicicleta. Meio de transporte deles. Porque o meio de transporte é bicicleta. Então, se eu tô aqui, abraça a ideia. Isso eu acho legal. E é legal você ver essa diferenciação. Porque a gente fica aqui, por exemplo, a gente mora em São Paulo, a gente é condicionado a trânsito. Então, das 6 horas da tarde, você fala, não vou sair. Se você tiver que atravessar a cidade para um compromisso, você fala, mano, acho que eu não vou não. Sim. Porque você já fica assim. E a gente faz isso naturalmente, a gente não pensa pra fazer isso. Quando você tá num outro lugar, que você não tem esse impeditivo, cara, acho que eu vou, vambora, vamos fazer. Mas se você cria isso, esse impeditivo ele desaparece até aqui, no nosso dia a dia. Porque assim, você tá no lugar, você tem que ir. Que nem hoje. Hoje nós estamos aqui gravando. E aí uma puta chuva. Pé d'água. Aí você vem comigo. Não, tem que ir, tamo aí, vamos lá. Porque assim, foi o que eu falei. Eu tenho uma brincadeira que eu faço, que eu falo assim, né? Nasci de família humilde, Deus me fez com um corpo só. O mesmo que trabalha, transa, come, brinca, é um corpo só. A gente não consegue dividir. Você precisa falar, não, tem um que trabalha, tem um que é pai. Não, é um só. Quando você começa a criar na viagem essas transformações, elas acontecem internamente em você. É quando você aproveita a viagem para mudar a pessoa que você é, para mudar, sei lá, o profissional que você é, para você mudar o pai ou o filho que você é. Você só entende isso quando você se transforma. Então, aí que eu acho que a viagem é a grande razão dela. É a transformação interna, porque as memórias estão no seu coração, as lembranças estão no seu coração. Eu posso te contar aqui, mas eu estou te contando partes de uma cena. Quando eu te conto a cena, você tem uma emoção, mas a emoção que eu sinto quando eu conto é diferente. Para falar, nossa, aquilo é maravilhoso. Você pode falar, não. Eu indiquei uma vez num restaurante para um amigo e lá no Ushuaia eu falei, pô, vai no restaurante e tal, come uma centoia. Mas para mim aquilo foi... Mas eu tive todo um contexto de um dia para chegar naquela centoia. Ele chegou, foi no restaurante e falou, aquilo achei uma porcaria. Porque ele não viveu tudo para chegar naquilo. Então essa experiência é o que te faz ser um ser humano melhor, ser um pai, repito, um pai, um filho melhor, um profissional melhor, te faz o dinamismo, te faz falar, não, tá chovendo, eu encaro. Porque se você não encara aqui, você não encara lá. Isso é verdade. Você vai ficar no quarto do hotel. E digo mais, se você for para um lugar e teve uma experiência maravilhosa, pode ser que você volte e não tenha a mesma experiência. Porque é único, o momento é único. Mas o erro de quem viaja assim é porque ele não quer vivenciar aquele lugar novamente. Ele quer ter aquela experiência que ele passou. E nunca ela vai ser igual. Entendeu? Não volta mais. É o que o poeta diz, né? Ele olha um dia para o rio e fala, eu sou um e o rio é um. Quando ele volta, o rio não é mais o mesmo, eu não sou mais o mesmo. Então, quando você volta para um lugar, pode ser até melhor, mas nunca vai ser igual. Se você vai esperando igual aquele, esquece. Vai ser menos. Você vai se decepcionar. Você vai falar, nossa, esse lago parecia maior, esse daqui parecia diferente. E não é. Entendeu? Essa é a maravilha de viajar. É você... Acho que assim, se tem uma coisa que a viagem integra para nós, é a fina lâmina que nós não sabemos dar valor. Por isso que eu falo, joga o celular fora, que é o poder do agora. A viagem acontece no agora. Se você viaja com o seu passado, experiências passadas, você deixa ele ver o que essa viagem te traz agora. Se você vai com expectativas futuras, você deixa ele ver o que ele te... então isso. Depois, não tem depois, é naquele momento. Depois, eu estava fazendo
Um dia um paciente falou assim, Marquinhos, uma viagem linda que eu fiz é sair de Bariloche até o Chile pelos lagos de barco. Falei, vou fazer. Aí lá estou eu fazendo de Bariloche para o Chile de barco. E quando chega na divisa com o Chile, na cordilheira, e a cordilheira tem uma coisa empolgante, né? Tem, porra, cara, bonito demais. Desde quando vai lá para Calafate, a Chaltén, lá para Calafate, vai ver o Perito Moreno, né? Que você vê a geleira caindo. E eu brinco, você fica aquele perto e fala, como que isso aqui... A geleira tem um movimento, você vai entender? E aí o cara falou, tem um passeio de helicóptero sobre a cordilheira. Eu falei, eu vou. Aí eu peguei e falei pro cara assim, falei, não. Tava na época uma outra namorada que eu tinha, e ela falou assim, vamos fazer o seguinte, vamos na volta, porque nós íamos voltar pelo mesmo trajeto. Na volta a gente faz. Já era. Viagem ao poder do agora. Na volta chovendo, não tinha voo, não tinha teto, perdi o voo. Tem que aproveitar então, assim, na hora. Viagem ao poder do agora. Esquece o passado, esquece o futuro, agora. É por isso que chama presente, né? É um presente. Aproveitar. E você falou, você tinha comentado que você foi Rússia, Noruega, Dinamarca. Você chegou a ver a Aurora Boreal? Esse é o que falta, hein? Eu não fui quando eu fui para a Noruega, não. Eu tinha uma viagem marcada com o Jean e com a Bia, com meus filhos. Aí, infelizmente, eles estavam com o passaporte italiano vencido, sem o visto americano. E nós íamos ver a Aurora no Canadá. Eu ia fazer o Canadá de trem e parar para ver a Aurora no Canadá. E aí acabou não rolando. E a Bia ainda brinca, minha filha, fala, pai, isso aí tá no... Falei, isso aí tá marcado. Isso aí é o que, dentre as viagens, é o que tá faltando assim. Tem, o mundo é grande pra caramba, tem muita coisa. Mas a Aurora é uma coisa que tá no radar. Eu vi uma propaganda que tem um lugar na Noruega que eles têm uns iglus, que ele é assim, é de vidro em cima, que você fica lá hospedado só pra ver a Aurora Boreal. Sim. Cara, é maravilhoso. O negócio assim é... Mas pra jogar a câmera fora, eu tenho um grande amigo que a gente troca muito de viagem, ele viaja muito. E aí ele fala, a Aurora Boreal é o único lugar do mundo que a foto é muito melhor do que a realidade. Sério? Porque ele fala que aquele monte de... O que você vê, a sensação é inigualável. Mas as cores que a foto vem, você fala, nossa, quanta cor. Você nem via tanta cor lá. E a foto traz cor. Ele fala assim, é impressionante, é um dos poucos lugares que... É aquela coisa que a gente fala de energia, né? Tem lugar que é de dentro, tem lugar que é de fora. Então, por exemplo, teve lugares que eu viajei, que eu saía e quando eu olhava de fora o cenário, eu falava, o Egito, puta, que lindo. A sensação da energia de abraçar de fora. Machu Picchu, quanto mais eu andava para fora, subindo lá em cima para poder olhar como um todo... mais meu coração sentia, não, é lá dentro, não adianta ficar fora. Então essas coisas são gostosas, né? Elas vão te permitindo ter sensações diferentes de lugar. E ele fala, aqui a foto e a realidade são um pouco diferentes na Aurora Boreal. Eu falei, não, então não vou pelo que você está me falando, deixa eu vivenciar a minha realidade. Vai lá e tira a foto. Tiro a foto, mas eu falei, mas deixa eu... Porque tem lugares que assim, é o próprio magnetismo, né? Por exemplo, outro lugar que eu tenho vontade de ir, me pergunta por quê. Eu tenho vontade de ir para a Antártida. Aí o pessoal fala, mas não tem nada. Mas não tem nada, só gelo. A minha sensação, a minha loucura, eu sou muito ligado com questões de localização geográfica. Então, assim, eu vou no lugar e falo assim, onde que o sol nasce? Onde que o sol se põe? Isso para mim é importante. A minha casa, eu só tenho a minha casa porque eu estou de frente para o norte, eu sei onde que é o leste, sei onde que é, eu tenho o sol o dia inteiro. Isso para mim é importante, senão eu não teria essa casa. E aí, quando eu vou para pensar na Antártida, eu falei assim, como seria estar no polo? Porque a gente imagina sul e norte, alto e baixo, mas no universo não tem alto e baixo. Não tem essa... Isso aqui é uma invenção nossa. A nossa referência é o planeta Terra e o Sol. Mas não tem eu estou em cima e eu estou embaixo. Né? Onde que está essa realidade? Não tem, né? Então eu falei, como seria perder essa realidade? Subir e ver uma Terra... um planeta sem realidade, né? Uma vez eu participei de uma promoção lá da Discovery que dava era você pegar uma viagem, você saía, chegava lá na estratosfera, parava, olhava a Terra e descia. Eu falei, vou participar. No final, um colombiano ganhou a promoção lá, não ganhei a promoção. Porque eu falei, deve ser sensacional poder olhar e não ter, sabe? Eu gosto de perder os referenciais e criar os referenciais sensoriais, não referencial mental. Referencial mental é o que nos faz nos perder completamente. Referencial sensorial, esse faz sentido.
Por exemplo, os animais seguiam, nós os perdemos. Quando teve o tsunami, quem estava em cima dos animais se salvaram. Quem estava na ficou, a maré baixou. Não baixou. O animal sente. Eu falo que assim, o animal tem uma inteligência. Eu estou estudando muito agora isso aí para a parte de terapia emocional e a inteligência dos animais. Por exemplo, você sabia que tem um tipo de borboleta, né, as monarcas? Elas fazem uma migração do hemisfério norte para o hemisfério sul. Você vai pedir com a Ju, com a minha namorada. Eles saem do hemisfério norte para o hemisfério sul. Essa migração dura 3 gerações. A geração que sai não chega. E a que chega não volta. E como que ele sabe que ele tem que continuar? Cara, isso é... E aí? E nós queremos achar que nós somos inteligentes, que a gente pensa e raciocinamos. Só que imagina, aqui saiu, parou no meio. Aqui nasceu no meio, vê o meio, e aqui vê o fim. E vê o fim, mas a outra já volta. E conversando com um cara no México, conversando com um mexicano na República Dominicana, eu fui para um congresso de drone, e o cara falou assim, Marquinhos, sabe que tem uma formiga? Ele é biólogo. Tem uma formiga que vai fazer amputação. Então, se a formiga no meio do caminho fratura uma pata, ela sabe se tem que amputar só a ponta ou o braço todo, tira para continuar andando. Eu falei, então, a natureza sabe. A morte do salmão gera nitrato que faz com que a floresta se forme. Se o salmão não morre na desova do salmão, não tem nitrato. A natureza sabe. Então, e é isso que eu falo. Se eu perder meus referenciais mentais numa viagem e me entregar a esses referenciais naturais, a viagem passa a fazer sentido. Porque eu estou interagindo com o lugar que eu estou. É falar, esse lugar está aqui por essa razão. A energia desse lugar faz sentido. A energia dessa pirâmide, ela não está aqui de bobeira. Ela tem um alinhamento. As 3 pirâmides se alinham com a constelação de... dizem que tem alinhamento com as estrelas. Com as estrelas e com a outra que tem no México. Sim. Tem todo um alinhamento que é impressionante. Do Sol e da Lua e com o Machu Picchu. Sim. Então, assim, como que esses caras constroem? Como que eles constroem isso? Então, para mim, uma viagem é isso. Se eu não me entregar a essa perda do meu referencial, vou falar meu referencial burro, que é mental. Acho que a nossa mente, ela só atrapalha. Quando eu tiro meu referencial mental e me entrego ao meu referencial sensorial, é outra viagem, é outra contemplação. Não é pensando que a gente desfruta de um lugar. Desfruta de um lugar quando você se entrega às sensações. Frio, calor, se tem o que você sente, cheiro, gosto, sabor, emoção. Isso faz sentido. A sensorialidade faz com que qualquer viagem seja viagem. Você já foi para a Índia ou para Nepal? Não, esse lugar não. Mas você não tem vontade de ir? Tem. Porque lá tem muito disso, né? Dessa parte de energia. Sim. Energia, eu falo que o mundo inteiro tem energia. Sim, o mundo inteiro tem. Por exemplo, a Alemanha, a Bavária, é rica em trabalhos de energia. Você vai para a Inglaterra, por exemplo, era para ter ido agora, não consegui, que também está no meu radar lá, ir para... Oh, meu Deus do céu, ali na Inglaterra, onde tem aquelas pedras do Stonehenge. Aí, por quê? Agora você vai ver. Vou dar um exemplo. Quando eu fui para Atenas, eu entrei no Estádio Olímpico, onde foram os primeiros Jogos Olímpicos da Era Moderna. Imagina um estádio de 40 mil pessoas, tudo de mármore. É isso. Só que aberto. Um lado aberto, você entra no meio da cidade. E quando eu entrei, minha lombar pesou. Pesava. Caramba, o que está acontecendo? Estava eu com mais 2 jogadores, o Elinho, que hoje é treinador, filho do Hélio Rubens, o Elinho e o Chuí. Aí nós saímos do Estádio Olímpico, parou. Eu falei, peraí. Energia pura. Preciso voltar. Voltei. Doeu de novo. Aí assim, eu subia lá na Acrópole, lá no Porto. Eu ficava olhando para aquilo, e o Hélio Rubens brincava, você já foi grego em alguma geração. Pode ser, aí cada um com a sua crença, né? Não vamos falar aqui de questões religiosas, cada um com a sua crença, mas se eu estou trazendo uma memória ancestral, se eu estou trazendo uma memória... E nós temos uma memória biológica da pedra que fomos, do animal, da planta. Quando a gente se entrega a isso numa viagem, você vai ter sensações, você fala assim, putz, essa viagem foi inigualável. E tem lugares que a gente vai, que a gente fala assim, eu já estive isso aqui. Já vivi isso aqui. Você sente a vontade. Casa, você está em casa. Você anda, você eu estou em casa. Então, assim, aí eu falo, se entrega a isso. Não fica pensando, por que eu estou sentindo? Mas se entrega. Se você tiver que saber alguma verdade, seja dessa ou de outra vida, se assim acreditar, seja energética, seja extraterrestre, o que você quer imaginar, a verdade vai vir.
mas se entrega às percepções. Eu falo assim, o caminho correto de qualquer integração mental, de qualquer pensamento é percepção que gera emoção, que gera uma integração mental. Quanto mais percepção você tem, mais emoção você cria. Quanto mais emoção você cria, mais você integra aquilo mentalmente. Se você quer mentalmente ter uma emoção, você não consegue. Então, se você não se entrega a sentir o que o lugar te traz, você não vai ter emoção do lugar. Se você não tem emoção... você cria expectativa de sentir essa emoção, você se frustra. Porque a expectativa é do quê? Do que te falaram? Às vezes você cria uma... Sei lá... Tem pessoas que são muito ansiosas, eu sou muito ansioso. Mas eu aprendi a controlar isso. Por exemplo, eu vou para um lugar, eu falo, cara, eu acho que vai estar assim e tal. Que nem você, quando falou do exército De pedra. que você chegou lá, sua expectativa era uma. Você pensou, aí quando você chegou lá não era o que você esperava, então às vezes a gente se frustra. Então, assim, eu penso nas minhas viagens, eu tento não pensar em nada. Sim. Eu lembro da viagem no dia que eu vou viajar. Eu falo, putz, hoje eu vou viajar. E eu tento não pensar. E o legal muito. é se entregar a... Às vezes o roteiro é legal, mas também conseguir sair do roteiro é legal também. Sim. Né? Não se prender muito. Isso eu não sei nem quanto tempo a gente tem quem tá falando. Mas, por exemplo, né, já que a gente começou a voltar pro... Quando você falou da viagem lá do Joque, você falou da expectativa. Tinha o Wellington, o apelido dele era Cabeção. E aí a professora falou, você vai pra Europa, vai ficar 2 meses lá na Europa, cara, quase 50 dias. Então, tudo bem, porque, pô, imagina, a gente tinha que perder 1 mês de aula. Nossa, então, é mesmo. A escola, aí a professora dele falou assim, então é o seguinte, Wellington, faz um trabalho sobre... Você vai pra Roma? Vou. Sobre o Coliseu. Aí tá bom. Aí chegamos lá no... Eu era o capitão do time, então eu coordenava, tô tentando sair. Aí eu chego pra ele, olho pra ele no Coliseu decepcionado. Aí eu falei, o que foi, Cabeção? Pô, minha professora tá de sacanagem, velho. Mandou fazer um trabalho desse bagulho todo quebrado aqui, né? Pô, cara, bagulho quebrado não, velho, o Coliseu. Não, esse bagulho tudo quebrado aqui, né? Pelo amor de Deus, a professora tá de sacanagem. Não vou escrever pra ela, a gente ria. Porque é isso, entendeu? Às vezes você chega e fala assim, pô, vou ver um negócio, mas às vezes a beleza na ruína, a beleza tá, não no que você vê. Na história do lugar, né? Mas no que você sente. Porque a história está em expectativas. Sim. Mas quando você entra lá, o Coliseu, agora na viagem com a Bia e com o Jean, você vê, eu falei pra eles, vamos ver o Coliseu de dentro. Você, compra o voucher para entrar e ver o Coliseu de cima. É um Coliseu. Entra dentro do Coliseu e na arquibancada. É que nem um jogador de futebol. Ele tá na arquibancada assistindo o jogo, ele é um torcedor, ele vai jogar, então ele olha para a arquibancada. É da outra perspectiva. É outro estádio. Então, a tal do ponto de vista, né? Então, numa viagem, o ponto de vista se faz presente. De onde você está olhando aquilo? E com qual expectativa? Não. Ele falou, tira a expectativa? Sim. Abre o coração? E se entrega o que você sente. É quebrado? É. O que tem nesse quebrado? O que tem nesse... Por quê, né? Não, né? E isso te traz experiência. É o que a gente falou, né? Experiência de viagem, é experiência de vida. Isso ninguém vai tirar de você. Te transforma. Transforma. Viajar te transforma. Viajar é coisa assim, eu adoro. Mas pra mim é isso. Viagem não conta alguns. Não é ir pro resort. Viagem pra mim é ir pro lugar que eu tenha o que ver, sentir e desfrutar. Pode ser beleza natural, pode ser museu. Você manda uma viagem fazer, vai ficar parado. Não, deixa eu rodar, pelo amor de Deus. Você fala, vou te dar um resort 1 semana. Eu falo, dá pra gente trocar? Você não vai relaxar, né? Eu vou ficar tenso. Vou começar a tremer as pernas, ficar nervoso. Agora não, vamos viajar? Que nem falou da viagem que eu já com a Bia, né? Com meus filhos agora nesse final de 2023 para 2024. 22 dias na Europa? Descemos em Roma e voltamos por Roma? E o resto? Não sabemos. Aí eu olhava aqui, então vamos pegar o mapa, vamos pra cá, pega o trem. Pegava o trem e ia. A única coisa que eu vi de quando eu fui com o Joque é que muitos trens já não estavam fazendo viagem à noite. Então, o que eu tinha expectativa de andar de dia numa cidade e dormir no trem à noite, muitos trens eu não conseguia. Então, a gente tinha que ficar hospedado, porque o trem parava, tinha que ficar 5 horas numa estação. Falava, então já não vai rolar, entendeu? Então, inclusive, vocês quase não conseguiram estadia pro Réveillon, né? O Réveillon, ele ia num lugar, ia no outro. Mas assim, é o mundo moderno de viagem, né? Já que vale tudo aqui falar da viagem. Eu achava que é absurdo, né? Depois eu fui entender por um dono de hotel aqui do Brasil, paciente meu, que me explicou por quê. Porque nós entramos num hotel em Paris, eu falei pro cara, tu tá sem acesso ao celular, eu falei, eu pago aqui o hotel. O cara, não, só pelo booking. Mas o quarto tá livre? Tá. Não posso pagar aqui? Não, só pelo booking. Eu falava, caramba. É o jeito que eles por quê? Se protegem, né? É o jeito que eles se protegem. Então eu falo, não, só, eu tô pagando em dinheiro. Não. Mas caramba, nós ficamos rodando, mas aquela coisa. Eu tenho um lado muito assim, se der tudo errado. Quando eu estava em São Petersburgo com um amigo, que hoje trabalha em São Petersburgo, ele um dia me ligou e falou, que saudade da nossa viagem para cá. Nós começamos a rodar São Petersburgo
Saímos de Moscou, a noite inteira no trem, chegamos em São Petersburgo. E começamos a andar. Pegamos aquele ônibusinho de turismo, fizemos um ônibusinho para conhecer os lugares. Agora, já que nós conhecemos, agora vamos começar a ir nos lugares que eu quero ver. E aí ele chegou no final da tarde, desde as 8 da manhã andando, 6 da tarde, falou assim, preciso de um hotel. Eu falei, calma, Zé, a gente arruma. Você não tá entendendo, eu preciso de um porto seguro, nós vamos dormir. Eu falei, pô, se não arrumar lugar, o Subway é 24 horas, deita no banco do Subway ali, pede um lanche. Pelo amor de Deus, mas que eu não consigo. Brigou que eu falei, vamos dormir mesmo. Vamos pro hotel. Por quê? Pra mim, assim, se tiver que passar, passa, velho. Tô viajando. E aí foi interessante, porque na Letônia, nós, com ele e com a comissão, nós saímos à noite, para conhecer a noite de Riga. É uma cidade interessante. Rodamos Riga, voltamos pro hotel 7 da manhã. E tinha um passeio para conhecer Riga de dias, com pontos turísticos, e a praia. Aí ele e o auxiliar técnico, que é georgiano, falaram assim, não vou dormir, pelo amor de Deus. Eu falei, pô, eu durmo em casa, velho. Eu tô aqui, eu não vou. Aí eu peguei, fui. Tá em euro? Fui sozinho. Não, isso aí tava viajando com o time, tudo tava pago. Era o time que pagava, era um torneio. E aí eu não tinha com quem ir, porque o nosso time não foi ninguém, então não tinha ônibus para nós. Aí eu fui com o pessoal da Bielorrússia. Eu tinha tratado 2 jogadores da Bielorrússia, eu fui. Conheci Riga de dia, conheci a praia. Quando eu volto à noite, ele passou o dia dormindo, ele falou assim, pô, perdi a chance de conhecer Riga. Eu falei, lógico, velho. Você não tá viajando? Depois você dorme, brincadeira. Depois você dorme. Conhece, velho. Aproveitar cada se gota. Se entrega. Marquinho, queria te agradecer. Pô, obrigado você. Passa rápido demais. Pô, falei muito aí, velho. Se fosse falei demais aqui, mas obrigado. Mas obrigado é bom, rendeu. E eu vou querer que você volte para contar umas histórias. É só chamar. Mas a história que vocês fizeram, essa trip da Europa toda, o mochilão, vou falar pra Bia, pra ela vir, que ela já me cobrou já, que ela quer vir contar essa história aqui. Então, Bia, tá super convidada aqui para vir contar essa história aí, desse mochilão incrível que vocês fizeram na Europa. Queria agradecer mais uma vez aí o pessoal da Futuro Consultoria Financeira, a CTS Viagens e Baobá Atelier. Então, entra aqui ó, no nosso link, aqui tem os links de todos eles aí para vocês entrarem. E também siga nas nossas redes sociais, no Instagram, @Malimapa, no TikTok, Malimapa Podcast e também no Quai. Beleza, pessoal? Vejo vocês na próxima. Até mais. Tchau.